Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Espero que a palavra possa falar com você hoje, como já tem falado. A Dani Aragão falou sobre avivamento. Alguns pregadores dizem que o Brasil já teve muitos animamentos. Em algumas fases da história da igreja evangélica no Brasil, alguns se animaram com manifestações do Espírito Santo e aquilo virou uma moda e a igreja experimentou animamentos. Fases da igreja que de repente parece que agora vai e de repente não acontece aquilo que se espera de um avivamento. Avivamento o Brasil não teve ainda, mas um dia vai ter, em nome de Jesus. Se você quiser vídeos de alguns avivamentos que já aconteceram, mande mensagem para mim depois e a gente compartilha alguns, como da Almolonga, Ilhas Fiji, são vários. Tá bom? A gente compartilha alguns vídeos que narram o que aconteceu em algumas regiões. Mas as coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Alguns nem percebem o que está acontecendo. Outros que deveriam saber alguma coisa, eles entendem só alguns pedaços. Mas aqueles que estão conectados com Deus, eles têm a resposta certa. E eu gostaria de te convidar hoje a se animar com a palavra aqui no livro de Daniel, para ser sempre um destes conectados com Deus. Né? Conectados com Deus. Capítulo 5 de Daniel diz o seguinte: o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei empalideceu. Então o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os crentes meia-boca. O rei disse aos sábios da Babilônia, o crente meia-boca foi eu que coloquei agora, tá bom? Não está aí na Bíblia. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler
o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazzar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito de excelente conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Amém? Aqui a gente vê uma rainha, provavelmente a esposa do pai do Belsazzar, o rei. Aqui fala o Nabucodonosor, seu pai. Isso era normal na época, era como se dissessem o pai do Jaime, o Antão Melo Lima. E aí o Carlos vai dizer, mas como assim o pai do Jaime, o Antão Melo Lima? Não é o Daniel Antão Lima, o pai do Jaime? Sim, mas o Antão Melo Lima, naquela época se dizia o pai do Jaime. Era o meu avô, Antão Melo Lima. E então quando se diz Nabucodonosor, seu pai, está dizendo assim o seu antepassado. Nabucodonosor, no capítulo 1 de Daniel, ele vai lá para Jerusalém e diz ali no capítulo 1, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Note quem foi que entregou nas mãos dele. Quem que entregou? O Senhor entregou. Deus estava fazendo Deus estava trazendo o seu povo para um tratamento. Eles estavam em desobediência. Então Deus permitiu o cativeiro. Deus quem entregou o povo dele para a Babilônia. E não só o povo, mas também as coisas do templo, aquele templo bonito que a gente já viu, que foi inaugurado, que tinha peças de ouro, peças de prata, peças de bronze. Deus permitiu que estas coisas fossem levadas embora. E Nabucodonosor levou tudo isso. E diz ali no versículo 2, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, um D minúsculo. Isso era normal quando um povo conquistava outro, pegava os utensílios do culto daquele povo e traziam para dentro do templo do Deus que eles serviam. Então agora nós chegamos no capítulo 5 e Belsazzar faz uma festa. E uma festa com homens importantes, 1000 homens importantes. Naquela época as festas eram só para os homens. Se você olhar aquele caso lá de Esther, quando o rei faz uma festa e depois de alguns dias, quando ele já estava chapado, ele resolve pedir que chamassem a sua esposa, para que ela fosse trazida para ser exibida como um troféu. Ser exibida para que a sua beleza fosse mostrada. E a rainha diz, não vou. Nesse caso aqui, a festa do Belsazzar,
Ele tinha os homens, mas também mulheres estavam na festa, porque não era uma festa só de homens, era uma festa regada a muita coisa sensual. Por isso estavam as mulheres, as concubinas e pessoas importantes bebendo, festejando, e de repente o Beltzazar fala: vamos fazer algo diferente. Lá no templo do nosso Deus tem objetos de ouro que foram trazidos lá de Jerusalém, que os meus antepassados, o Nabucodonosor, mandou trazer. Vão beber naquilo lá, vamos profanar aquilo. E eles trazem e bebe o Beltzazar, os homens importantes do seu reino, as esposas, as concubinas, e não apenas bebem, mas também, versículo 4 do capítulo 5 de Daniel, beberam o vinho, deram louvores aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Todo tipo de deuses, deram louvores, usando aquelas taças que eram do uso restrito dentro do templo, que estavam guardados na Babilônia. Deus mesmo tinha entregue para Nabucodonosor. E nós vamos descobrir que depois esses utensílios retornam. Mas nessa data, o Beltzazar, que é desses que não está nem sabendo o que está acontecendo. Você vai encontrar muita gente, Juliana, na sua família, que nem sabe o que está acontecendo. A Eunice vai encontrar pessoas lá no condomínio que não sabem o que está acontecendo. O Beltzazar não sabia o que estava acontecendo. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, vai encontrar que o rei teve um sonho. E o sonho do rei era uma grande estátua com cabeça de ouro. Isso está lá no capítulo 2. O rei teve um sonho e Daniel foi chamado para interpretar. Os outros não conseguiram interpretar. E Daniel traz ali no versículo 36 do capítulo 2. Ele diz: este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: o Senhor, ó Rei, que é Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o Deus do céu conferiu o reino. Lembra que eu disse que Deus usou Nabucodonosor para tratar o povo de Israel? Então, Daniel está dizendo: o Rei, o Deus do céu conferiu o reino e poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. E aí ele diz ali: e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre eles, todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Porque a estátua que o rei viu no sonho era uma estátua grande com cabeça de ouro. E Daniel está dizendo: o Senhor é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor, versículo 39, se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze. Lembra que ia descendo ouro, prata, depois bronze, depois os ferro, depois os pés, ferro e barro. E Daniel está dando a interpretação, ele está dizendo: o reino do Senhor, que é a cabeça de ouro, vai passar. E vai chegar um reino inferior ao seu. E depois um terceiro reino de bronze, depois um outro de ferro, e depois a mistura de ferro com bronze. São os reinos que foram aparecendo. Aqui nós estamos no império da Babilônia, mas Deus estava avisando o rei: esse império vai acabar. E aqui no capítulo 5 de Daniel, já passou um tempo aqui desde aquela visão que o rei teve. No capítulo 5, agora é Beltzazar que está como rei. O pai dele estava guerreando num outro lugar e perdeu dos persas. E nesta noite estava se cumprindo uma profecia antiga, mas o Beltzazar está fazendo festa. Para ele, para os mil homens importantes, para as mulheres, para as concubinas, ele está fazendo festa.
porque ele nem sabe o que está acontecendo, mas naquela noite estava se cumprindo uma profecia. Qual profecia, pastor? Vamos olhar algumas coisas. Por exemplo, lá Isaías 44. Isaías 44, depois nós voltaremos para Daniel, então deixe marcado, mas volta um pouquinho na sua Bíblia. Isaías 44, versículo 28. Aí diz: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Isaías 44, 28. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Mas lembra que Nabucodonosor tinha destruído tudo? Aqui em Isaías tem a profecia, o templo vai ser reconstruído. Ainda no capítulo 45, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. O Ciro era da Pérsia, mas quem que era o império dominante naquela época? O império babilônico. Nabucodonosor era o bambambam. Mas Deus está falando que Ciro, olha aqui versículo 1 do capítulo 45, assim diz o Senhor, a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe darei um título de honra, mesmo que você, o quê? Mesmo que você não me conheça. Deus usa quem Ele quer. Deus está dizendo, Ciro, você não me conhece, mas eu vou usar você. Eu vou usar você e eu vou te dar as nações, que na época a Babilônia quem dominava. E Deus está dizendo, Ciro, eu vou usar você, mesmo que você não me conheça. Vamos lá para Jeremias, próximo livro depois de Isaías. Jeremias capítulo 50. Eu já era pastor há mais ou menos 30 anos, quando numa escola dominical, sentado ali, na aula do Jaime, eu aprendi coisas novas. É assim que funciona. Você vai encontrar gente que vai dizer, não vou na escola dominical, já sei tudo. Ah, não gosto da aula do Jaime, não gosto da aula da pastora, não gosto da igreja, eu gosto da igreja assim, assado. Eu já era pastor há mais de 30 anos, mais ou menos, e eu não tinha percebido esse detalhe, quando numa aula o Jaime falando sobre Jeremias, ele trouxe essa informação sobre a Babilônia, que está ali no capítulo 50, versículo 28. Olha ali, Jeremias 50, 28. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus. A vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Quem fizeram contra o seu templo? Quem fez isso? Lá da Babilônia. Destruíram o templo, levaram os utensílios embora, e Deus está avisando que vai haver uma vingança. Ainda no capítulo 50, versículo 38, a espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. A Babilônia ficava, digamos assim, em cima do rio Eufrates.
A cidade ficava de um lado e de outro da margem. E o Jaime falou sobre isso numa aula, quando ele estava falando sobre Jeremias, e eu anotei aqui algumas coisas e fiz desenhos para não esquecer. E a cidade era fortificada, e embaixo das muralhas da cidade passava o rio Eufrates. E eles tinham água em abundância, o rio passava pela cidade. Um dos grandes problemas das cidades na época é que às vezes eles tinham que sair da cidade para buscar água. Então, quando o inimigo vinha e cercava a cidade ficava sem água, mas a Babilônia tinha água corrente bem no meio da cidade. E o que foi que os persas fizeram? Eles fecharam o curso do rio, desviaram o curso do rio. E então aquele espaço embaixo das muralhas da Babilônia ficaram livres. E o general de Ciro, com a tropa, entrou marchando por esse vão por onde corria o rio. Ninguém estava tomando conta. Não tinha guardas tomando conta desta passagem, porque nunca antes na história desse país alguém tinha feito isso. Mas eles entraram por aquele vão por onde o rio corria. E é exatamente nesta noite que eles fazem isso, que Belsazzar está lá fazendo festa com os 1000, com as mulheres, com as concubinas, está bebendo nas taças que vieram do templo e dando honras aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, até os marceneiros entraram aí também, de ferro, de pedra. Nem estava sabendo que naquela noite a sua cidade já estava sendo invadida. E a Babilônia tinha mantimento guardado para 20 anos. 20 anos, eles tinham água corrente e 20 anos de mantimento guardado. O inimigo pode cercar, durante 20 anos a gente consegue ir racionando o alimento aqui dentro e a gente consegue aguentar 20 anos. Mas naquela noite o exército entrou pelo lugar que eles não esperavam, o curso do rio, que agora estava liberado. Lembra que eu disse que tem alguns que nem sabem o que está acontecendo? Aqui está dizendo o versículo 38 de Jeremias 50, a espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Para Deus, as imagens de escultura são coisas horríveis. Pode ser de ouro, é horrível para Deus. Pode ser de prata, é horrível para Deus. Pode ser uma imagem bonita, de uma moça bonita, para Deus é algo horrível. Pode ser uma imagem feia, com um monte de olhos e um monte de orelhas, seja lá o que for, para Deus é horrível. Pode ser de madeira, de prata, de bronze, seja lá o que for, para Deus é algo horrível. E está dizendo aqui que os moradores da Babilônia se enlouqueciam por causa das imagens. Capítulo 51 de Jeremias, versículo 12. Jeremias 51, 12. Levantem um estandarte contra as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, preparem emboscadas, porque o Senhor planejou e fez o que tinha dito a respeito dos moradores da Babilônia. Você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros. Quanto tempo de alimento eles tinham? 20 anos. Você que está rica de tesouros, o seu fim chegou. O fio da sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu a encherei de homens como se fossem gafanhotos, e eles darão o grito de vitória sobre vocês. Os soldados entraram por aquele curso do rio que estava agora sem água, e de repente eles estavam dentro das muralhas e tomaram conta da Babilônia. Mas naquela noite, voltando lá para Daniel, capítulo 5, Belsazzar, que é daqueles que nem sabe o que está acontecendo,
a profecia estava se cumprindo. Daniel já tinha falado lá para o antecessor dele: olha, a cabeça que é de ouro é o Senhor, mas depois vai levantar um outro reino. Daniel já tinha feito profecia, mas o Belsazzar está fazendo festa. E na noite em que ele está fazendo festa, uma profecia está se cumprindo. E aí ele manda chamar, quando aqueles dedos, só os dedos que apareceram, não apareceu a mão inteira, só os dedos. Eu não faço ideia de como deve ter sido algo assustador. De repente só os dedos aparecem na parede e escrevendo alguma coisa, e ainda por cima não dava para entender o que os dedos escreviam. Se fosse uma mensagem assim, na língua que eles entendessem, estava fácil, mas os dedos escreverem algo que eles não souberam o que era. E aí chamaram, diz ali no versículo 7 do capítulo 5 de Daniel: o rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e hoje seriam os bruxos, os esotéricos, os crentes mais ou menos, os cheios de história, para dizer o que estava escrito lá. Mas eles entraram e não puderam entender o que estava escrito. Versículo 8: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Porque não era só dizer, está escrito isso. Não, tinha que ler o que estava escrito e dizer, significa tal coisa. Lembra que eu disse que nós precisamos ser crentes conectados? Alguns que foram chamados lá, eles não estavam conectados com Deus. Eles estavam conectados com entidades. Eles tinham seus deuses, aqueles para quem eles buscavam orientação, para quem eles buscavam proteção, mas eles não puderam dar a resposta. Mas aí entra a rainha, a mãe, que provavelmente era uma das esposas do pai do Belsazzar, que não era o Nabucodonosor, tá? Como eu disse, dizer o seu pai Nabucodonosor significava seu antepassado Nabucodonosor. Mas ela entra e diz: olha, não fica assim pálido. Ela ouviu o grito do rei e dos homens. Já pensou 1000 homens gritando? E o rei gritando, a rainha mãe ouviu os gritos. E ela entrou naquele local e ela disse o seguinte: há no seu reino um homem, versículo 11 do capítulo 5, há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Note que isso é uma explicação de uma mulher que não era do povo de Deus. Na cabeça dela, o Daniel tinha espírito dos santos deuses, porque ele interpretava sonhos, ele conseguia dizer as coisas, ele conseguia, sabe? Na cabeça dela, ela tenta explicar o que é que o Daniel tinha. Sabia que muita gente olha para os crentes e eles têm uma ideia de como o crente tem que ser. Você já viu quando alguém mente e é crente, o que os outros falam? Você não é crente? Por que eles falam isso? Porque eles sabem como crente tem que agir. E quando alguém que se diz crente mente, eles logo dizem: você errou. E quando essas pessoas chegarem diante de Deus, elas não vão poder dizer: eu não sabia que mentir era errado. Acho que Deus vai mostrar o filme. Lembra que esse dia que você cobrou de um crente que tinha mentido? Você sabia sim. Né? Eles sabem. As pessoas que não servem a Deus, eles sabem as coisas que desagradam a Deus. Por isso que às vezes eles falam: mas você não é crente, Isabela? Você não é crente, Elisete? Não, eles não falam isso para a gente, eles falam para os outros, né? Das outras igrejas. Mas eles sabem o que é certo e o que é errado. Às vezes eles não sabem explicar.
Por que a gente vem na igreja? Por que a gente entende as coisas que estão acontecendo? Eles não sabem sobre o Espírito Santo, eles não sabem sobre as profecias, eles não sabem sobre que Deus fala até mesmo com quem é uma criança ainda. Deus pode falar, Deus pode usar uma criança para orar por curas. Eles não sabem algumas coisas, mas na cabeça deles eles dizem, eles têm algum negócio lá que eles entendem dos acontecimentos. A rainha mãe diz, versículo 12, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. E aí mandam chamar o Daniel. Já tinham chamado os crentes meia boca, já tinham chamado os feiticeiros, já tinham chamado os que eram agoreiros, os que serviam as entidades e tudo mais, eles não conseguiram, agora chamam Daniel. E o Daniel entra, depois em casa você leia, o rei ainda prometeu Daniel, se você ler e interpretar, eu vou te dar uma posição de honra, terceiro lugar no reino. Só que o Beltesazar estava aqui só temporariamente, porque o pai dele estava guerreando fora. O pai dele que era o rei mesmo. Mas ele está aqui desesperado, ele quer saber a notícia, ele quer saber o que era. Versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, o senhor pode ficar com os seus presentes. Não quero nada não. Não quero pagamento, não quero... Pode ficar com tudo aí, dá para outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida e exaltava uns e humilhava outros. Mas quem que deu essa autoridade para o Nabucodonosor? Deus. Versículo 20. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado no seu trono e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seus filhos, dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante a dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E nesse momento que o rei Nabucodonosor reconheceu isso, ele volta à sua posição de rei. Isso está uns capítulos antes aqui. Mas aí, versículo 22, Daniel diz para Beltesazar, e o Senhor, rei Beltesazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho deles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. Por isso, ele mandou essas mãos. Daniel está dizendo, rei, era para o senhor ter se humilhado, era para o senhor ter entendido o que aconteceu com o seu antepassado aí e ter sido um rei humilde, mas ao contrário disso, o orgulho chegou. E aí o Daniel vai interpretar o que está escrito, versículo 24.
É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reino a rei e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Está faltando coisa aí na sua balança. Você não está como deveria estar. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Olha a interpretação. E aí o Belsazar, ao invés dele dizer verdade, né? Eu estou aqui orgulhoso, eu estou aqui usando as coisas do Deus Altíssimo, ao invés dele se arrepender, ao invés dele dizer, me ajuda, preciso pedir perdão para esse Deus, eu preciso me humilhar, eu preciso consertar porque eu fiz algo abominável para Deus. Ao invés disso, depois de ter a mensagem, depois de ter a revelação do que estava escrito, o rei Dario, o rei Belsazar, ele simplesmente faz o seguinte, versículo 29, então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que lhe proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Acabou por aí. Não fez nada. Não pediu perdão. Não consertou com Deus. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Entraram por aquele leito do rio e tomaram conta da Babilônia. E Belsazar foi morto. E aí começa o Império Persa, que vai durar durante muito tempo, até que vem o Império Grego, que vai durar um bom tempo, e depois do Império Grego vem qual? Império Romano. Lembra da estátua? Ouro, prata, bronze. Os romanos eram ali aqueles pés ferro com barro, meio misturado, meio forte, meio fraco. Mas naquela noite se cumpriu uma profecia. Algumas profecias estão se cumprindo hoje. Nessa data se cumpriu algo que estava profetizado lá atrás. E se você olhar lá em 2 Crônicas, os últimos versículos de 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, os últimos versículos de 2 Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 36. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o Ciro era temente a Deus? Não, o que Deus fala lá atrás? Você nem me conhece. Você nem me conhece, mas eu vou usar você. Aqui está dizendo, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino, que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aqueles dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Ou seja,
todos aqueles que tinham sido levados para o cativeiro por causa da desobediência. Deus tratou o seu povo usando a Babilônia, usando Nabucodonosor. Ficaram um tempo fora na Babilônia. Agora os babilônios perderam, os persas assumiram e Ciro é levantado por Deus para dizer: povo, volte para Jerusalém. Reedifiquem o templo. O próximo livro aí depois de 2 Crônicas é Esdras. E já começa dizendo no versículo 1, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. E aí vai continuar a história do povo de Deus voltando para reconstruir o templo. E aí eles vão entregar tudo que estava guardado. Lembra as coisas que eram do templo, que tinham sido carregadas e colocadas no templo do Deus lá de Nabucodonosor, que o Belsazzar usou na festa? Tudo aquilo foi devolvido para o povo, dizendo: levem de volta para Jerusalém e reconstruam o templo do Deus Altíssimo. Como eu disse, tem alguns que nem sabem o que está acontecendo. Belsazzar era um. Naquela noite que ele está fazendo festa, estava fazendo, digamos assim, o carnaval dele, estava festejando com as mulheres, estava se cumprindo uma profecia. E ele nem sabia. Você conhece muita gente assim. Estão festejando, estão casando, se dando em casamento, estão achando que tem muitos e muitos anos pela frente, estão achando que está tudo bem, está tudo nas mil maravilhas, mas eles não conhecem as profecias. E às vezes, quando dá uma dor de barriga neles, quem que eles chamam? O primeiro crente que eles acham. E às vezes é um crente o quê? Meio assim, me explica o que está acontecendo. E às vezes o crente faltou na escola dominical, não vai nos cultos, não lê a Bíblia, não conhece as profecias, não ora. E eles vão perguntar e o crente vai dizer o quê? Sei não. Mas aí alguém vai dizer: mas lá no bairro, lá na minha rua, passa um homem com um carrinho preto, vendendo verdura. Aquele é um crente. Gosta de umas piadas, né? Perde um amigo, mas não perde uma piada. Mas vamos perguntar para ele. Vamos perguntar para ele. Chamaram Daniel. E logo nos capítulos seguintes, vai dizer que Daniel fazia o quê, como de costume? Orava a Deus 3 vezes ao dia, de frente, com a janela aberta, voltado para o lado onde estava Jerusalém. Jerusalém estava longe, mas ele sabia: para esse lado fica Jerusalém. Daniel orava, Daniel era conectado com Deus, e ele soube dizer o que estava escrito e a interpretação. Então eu te recomendo, tente se conectar com Deus. Leia a sua Bíblia. Leia sem pressa, como a gente diz. Não tente seguir aquele planinho para ler a Bíblia terminar o ano lendo a Bíblia inteira. Se você ficar um ano inteiro lendo só o Velho Testamento, com calma, devagar, voltando, indo, voltando, lendo de novo, tomando nota, sem pressa, no outro ano você lê o Novo Testamento. Mas leia a sua Bíblia. Venha aos cultos o maior número de vezes possível. E se você não puder vir, tente pelo menos assistir a mensagem depois. Só para saber o que foi dito. Quando você chegar no domingo, você vai saber mais ou menos o que foi dito um domingo antes. Venha à escola dominical. Ore. Pesquise, pergunte. Seja conectado com Deus, porque as coisas estão acontecendo. Algumas coisas que diziam: não, isso é teoria da conspiração. Algumas coisas estão acontecendo e agora a televisão mesmo está dizendo: isso aí que falavam que era teoria da conspiração está acontecendo.
coisas que os crentes já diziam lá atrás, coisas que quando eu era criança, não vou dizer quando eu era pequeno, que eu continuo pequeno, né? Mas quando eu era criança, coisas que eu ouvia na igreja estão acontecendo. E na época parecia tão estranho, tão distante, mas estão acontecendo. Mas tem pessoas que não estão percebendo o cumprimento das profecias. E ao invés deles compreender, eles estão alienados. Às vezes buscam um conselho com quem não é crente. E às vezes não percebem a gravidade das coisas. E às vezes quando acham um crente que diz a verdade, ao invés de se arrepender e mudar, eles falam, tá bom, obrigado que você explicou. Já passou minha dor de barriga. A gente conhece muita gente que procura quando tem dor de barriga. Resolveu o problema, desaparece. Mas Belsazar, nessa noite, ele poderia ter dito a Daniel, Daniel, o que eu faço? Daniel iria explicar para ele. Eu quero terminar com um versículo que está lá em 2 Pedro, 1 Pedro, 1 de Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 3. Eu já era seminarista e a primeira pessoa que me falou desse versículo foi o meu pastor. Aliás, não era seminarista, eu era adolescente. Mas o meu pastor Jamicrates abriu a Bíblia e mostrou isso aqui. 1 de Pedro 3,15. Diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Esteja preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Quando chegar na reunião de família, não precisa chegar falando o versículo. Seja o parente ali alegre, participante de tudo que convém. E a hora que alguém te perguntar alguma coisa, escuta, eu vi na televisão isso e aquilo, como que é isso? Aí você vai poder dizer, isso aí eu vi lá na escola dominical. Isso aí o pastor falou outro dia. Isso aí eu li outra vez, eu estava lendo a Bíblia e encontrei isso aí. Isso aí é um cumprimento de uma profecia e vai acontecer isso e aquilo. E alguns vão dizer, opa, eu preciso conhecer esse seu Deus. Outros vão dizer, tá bom, obrigado. Segue o fluxo. Continuar fazendo minhas festas, continuar fazendo minhas coisas erradas. Mas alguns vão dizer, também quero me conectar. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Esse é um desafio para todos nós, crentes. Para mim também como pastor. Como eu disse, eu não sei de tudo. Às vezes a gente encontra alguém que fala sobre um assunto e a gente diz, puxa, nunca tinha percebido esse detalhe. Então todos nós precisamos nos conectar mais, sempre. Seja você líder de louvor, líder de ministério, professor, membro da igreja há muito tempo, membro da diretoria da junta da igreja, seja você pai, mãe, filho, filha, todos nós podemos e precisamos nos conectar cada vez mais, porque as profecias estão se cumprindo. E é melhor estarmos com aqueles que sabem das coisas, sabem interpretar os sinais, sabem o que fazer diante dos acontecimentos. Ó Deus, te peço por todos que estão aqui hoje e os que vão ouvir essa mensagem algum dia, que
Que haja, Senhor, um despertar do Espírito Santo, trazendo a convicção de que é importante todos nós nos firmarmos na fé e buscarmos a Deus, não buscarmos aquilo que é na moda das igrejas evangélicas, mas buscarmos entendimento da palavra, revelação daquilo que está acontecendo e buscar em Deus interpretação para sabermos olhar os sinais, olhar os tempos e perceber em que época dos acontecimentos do Apocalipse, em que época estamos, do que é que estamos nos aproximando, interpretarmos, ó Deus, aquilo que aparece na televisão, aquilo que é noticiado, Senhor, aquilo que acontece nas cidades, coisas, ó Deus, que são colocadas como lei, Senhor, coisas que são tratadas como normais, ó Deus, que o Espírito Santo possa falar conosco e dizer: isso aqui é um sinal, presta atenção, não caia nessa cilada, não aceite isso para a sua família, não permita que isso se torne normal para você, não deixe que isso entre na sua igreja, presta atenção, isso é cumprimento de algo que foi profetizado. Ó Deus, para isso todos nós precisamos nos esforçar, porque o reino é conquistado por esforço. É por esforço que nós vamos orar quando não dá vontade de orar. É por esforço que nós vamos deixar algumas coisas para ler a palavra quando há tantas coisinhas para resolvermos no dia a dia. É por esforço que a gente deixa o comodismo da nossa casa e os afazeres, os passeios, o lazer, o descanso. Deixamos tudo para chegar à tua casa, para sentar durante uma aula de escola bíblica, para ouvir, para compartilhar aquilo que sabemos e receber algo que não sabemos. Ó Deus, quando nos esforçamos para vir à igreja, ainda que esteja calor, ainda que esteja frio, ainda que esteja chovendo, ainda que as coisas não estejam em paz, Senhor, mas o esforço de chegar à tua casa, o esforço de, ó Deus, buscar uma mensagem, Senhor, que estejamos conectados contigo, ó Deus, assim como Daniel estava, em nome de Jesus. E, ó Deus, que quando as pessoas vierem nos procurar para pedir informação, para tirar uma dúvida, para, às vezes, até mesmo para zombar, mas, ó Deus, que nós estejamos prontos para responder o motivo da razão, da esperança que há em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.